Você sabe quais são as 7 maravilhas do mundo moderno e como elas foram escolhidas? Eu sou Gabriel Pavese e hoje eu te explico. Uma empresa suíça chamada New World Open Corporation escolheu 20 monumentos para serem escolhidos os 7 em enquete popular. Então, eles foram escolhidos de forma não oficial, mas essa lista se popularizou. Agora vamos ver os 7 monumentos. Número 1, Muralha da China, que, explicativamente, fica na China. E é um monumento construído com mais de 20 mil quilômetros e algumas partes chegam a mais de 9 metros. E foi construída antes de Cristo, já pela dinastia Qin, para se defender dos inimigos, como o Império Mongol. Número 2, Machu Picchu, no Peru. É uma cidade construída no Império Inca por volta de 1450, mas só foi descoberta em 1911. Porque era uma cidade acima dos 2.000 metros de altitude e não se imaginava que eles iam ter tanto conhecimento arquitetônico assim. Mas eles tinham muito conhecimento sobre arquitetura e engenharia para cultuar os deuses e para ter cerimônias religiosas. Número 3, Petra, na Jordânia. Talvez a menos conhecida das 7, Petra foi uma cidade esculpida em rochas rosadas na época dos nabasteus, no século V a.C. E foi uma cidade muito importante para o comércio na Península Árabe. Número 4, Coliseu, na Itália. Construído na época da Roma Antiga, o Coliseu foi um monumento de entretenimento, no qual havia peças teatrais ou lutas de gladiadores. Mas hoje em dia você sabe que ele está parcialmente quebrado, alguns tijolos que não restam mais, e isso porque durante o século V, mais ou menos, teve um terremoto em Roma que destruiu toda essa estrutura do Coliseu. Número 5, Taj Mahal, na Índia. O Taj Mahal é um mausoléu, ou seja, um lugar que pessoas importantes ficam depois da morte. É como se fosse um cemitério mais refinado, em uma estrutura, e foi construído por volta dos anos 1600 na cidade de Agra pelo imperador que queria homenagear sua esposa falecida. Número 6, Chichén Itzá, no México. Esse é um monumento outro que foi construído por povos pré-colombianos, só que dessa vez os maias, que eram organizados em cidades-estado. E eles foram construídos no México, na península de Yucatán, nos anos 500 mais ou menos, depois de Cristo. E foi um importante centro político e religioso e diferentemente do que muitas pessoas acham, não é só aquela pirâmide, que é Kukulkan, que é uma pirâmide muito conhecida, mas sim todo aquele entorno de lá daquela área. E por último, mas não menos importante, porque chegamos no monumento que para mim é o mais bonito, que é o Cristo Redentor, que fica no nosso Brasil, na cidade e no estado, obviamente, do Rio de Janeiro, e também a maravilha do mundo moderno mais nova, porque foi construída entre os anos de 1922 e 1931. Ou seja, é uma maravilha do mundo literalmente moderno, assim, e que conta com a estátua do Cristo com mais de 30 metros de altura e que fica no Morro do Corcovado, que tem mais de 700. Então você pode chegar por bondinho terrestre, né, o trem, e você pode admirar uma das vistas mais bonitas do mundo, né, as praias do Rio, os morros, a Baía de Guanabara. Então, para mim, é a mais bonita de todas essas 7. Então essas são 7 maravilhas do mundo moderno. Tem outras como as maravilhas do mundo natural, maravilhas do mundo antigo, mas isso fica para o próximo vídeo se vocês quiserem. E no próximo vídeo eu te explico mais.